todo tempo. Aleluia. Você pode dizer isso? Você é bom, Pai. Em todo tempo você é bom. Você não para, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua unção está nesse lugar, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua unção se movendo nessa igreja, Pai. Obrigada, Senhor, porque ninguém que entrou nesse lugar hoje vai sair da mesma forma que entrou. Obrigada, Senhor, porque existe uma unção palpável nesse lugar para transformar situações. Aleluia. Queridos, a palavra não muda. A palavra disse que ainda esse ano coisas aconteceriam. O ano não acabou. Aleluia. Você crê, queridos, que o Senhor está se movendo a seu favor? Porque Ele está. Trabalha, Deus, mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus, você não para, você trabalha, Deus, mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus, você não para, você trabalha, Deus. Eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus, você não para, você trabalha, Deus. Aleluia. Sabe, queridos, essas são as verdades que nós precisamos declarar todos os dias. Sabe, quando circunstâncias se levantarem no seu dia a dia, você declara: você não para, Deus. Você não tira férias, você não tira recesso de fim de ano. Você não para. Você trabalha na minha vida o tempo todo. E sabe, queridos, quando essa revelação cair no seu coração, você não vai andar mais por aí ansioso. Você não vai andar mais por aí preocupado com o que vai acontecer, o que você vai fazer, como vai ser. Porque você sabe que existe um Deus trabalhando para você. Aleluia, o Senhor é bom. Podem se assentar, queridos. Obrigada. Como é bom, queridos, a gente encerrar o ano dessa forma, né? Encerrar o ano assim, a gente ainda tem mais um culto para encerrar o ano, né? Eu creio que eu ainda vou ver vocês na quinta-feira, mas é o último domingo. O último domingo do ano, me corrija se eu estiver errada, porque eu não olhei no calendário, gente, é isso mesmo? É o último domingo, né? Último domingo do ano de 2021, queridos. Domingo que vem nós já vamos estar em 2022. Aleluia! E sabe, queridos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para falar com vocês, que não é uma palavra que eu só meditei nela esses dias, mas é uma palavra que eu tenho vivido intensamente há alguns dias. Na verdade, eu vivo isso a minha vida cristã toda, mas nos últimos dias isso tem ficado tão intenso, tão vívido, tão forte dentro de mim, que tem se tornado palpável. E o tema da minha ministração hoje, que eu quis trazer a vocês, se chama Disposto a Servir. Aleluia! Eu coloquei até alguns slides para vocês acompanharem comigo, queridos. Disposto a servir. Nós precisamos, queridos, fazer um balanço da nossa vida e ver como está o nosso coração. Como está a disposição do nosso coração. Você está disposto a servir? Aleluia! Hoje nós vamos ver alguns pontos, queridos, e nós precisamos urgentemente desenvolver dentro de nós a consciência do dom que você recebeu. Você sabia que você recebeu um dom de Deus? Você recebeu. Se você não sabia hoje, você vai aprender. Amém? Porque, gente, a gente tenta fugir do ensino. Eu juro para vocês que eu tento, mas eu não consigo muito, sabe? Então, vocês vão aprender hoje que vocês receberam um dom e como vocês podem aplicar esse dom na vida de vocês e no corpo de Cristo. Amém? Então, eu trouxe algumas perguntinhas que eu coloquei aqui nos slides. Se você quiser, queridos, anote essas perguntas, tire uma foto da pergunta, porque, queridos, não existe uma época melhor. Nós temos que fazer isso todos os dias. Mas fim de ano é uma época que a gente faz o balanço da nossa vida, não é verdade? A gente vê tudo aquilo que a gente fez durante o ano, tudo aquilo que a gente fez no nosso planejamento lá em janeiro, que a gente cumpriu, que a gente não cumpriu.
Então, queridos, essa é uma época muito boa para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, porque não são pessoas que vão te dizer o que você fez ou deixou de fazer, é você mesmo. Amém? Primeira perguntinha que eu trouxe para vocês. Como está o seu coração? Nós precisamos olhar, queridos, para dentro de nós mesmos e ver se existe em nós um coração de servo. Porque nós somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos. Ou seja, nós precisamos imitar o exemplo de Jesus Cristo em todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida. E uma das coisas que Jesus mais fez, na verdade, foi o que ele foi enviado para fazer, é servir. Cristo, ele estava disposto a servir o tempo todo, queridos. E se Cristo, que era Cristo, estava disposto a servir, quanto mais nós, não é verdade? Nós precisamos. E Jesus era um servo. Eu quero ler um versículo com vocês hoje. Está em Marcos 10, 45. Pode colocar, se der para colocar na tela, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para o quê? Não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus, ele veio como homem para servir, para entregar a vida dele em favor de muitos. Pensa, queridos, se Cristo fez isso, quanto mais nós, não é verdade? Outro versículo que eu queria abrir com vocês, para você refletir um pouquinho. Filipenses 2:5. Se você trouxe a sua Bíblia, queridos, abra ela aí. Vamos marcar esses versículos que eu quero que você leia depois, medite nisso. Porque são verdades, queridos, que nós precisamos ter firmadas no nosso coração. Filipenses 2:5. Opa. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Queridos, nós vamos destrinchar um pouquinho esse trechinho que a gente leu agora. Eu quero ver com vocês versículo por versículo, para vocês verem quanta riqueza que existe nesses trechinhos, né? Então, quando você começa lá no 5, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento não tem a ver com alma, sabe? Eu estou sentindo de fazer alguma coisa, eu estou sentindo em fazer isso, eu estou com vontade. Não tem a ver com esse tipo de sentimento da nossa alma. É um sentimento, queridos, essa palavra sentimento, quem tem a versão NVI aí, está traduzida como? Que palavra que está na de vocês? Quem abriu aí? Tem mais palavras aí? Tende em vós a mesma o quê? Atitude. Então, queridos, essa palavra sentimento, ela pode ser traduzida como atitude. Ou seja, você não precisa sentir. Você ser servo, você não vai sentir de servir, você vai ter uma atitude de servir. Amém? Então, nós precisamos ter em nós essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A atitude dele que precisa estar em nós. Como isso? Porque ele, mesmo sendo em forma de Deus, pensa, queridos, Jesus era o verbo. Ele era o próprio Deus, né? Ele estava com Deus desde o início, desde a criação de tudo. E ele, mesmo sendo tudo que ele era, ele se esvaziou de si. Ele não fez caso disso, sabe? Ele não fez conta do cargo que ele tinha, do nome que ele tinha, de quem ele era. Sabe o que ele decidiu fazer? No 7 fala: a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de homem.
Ele disse, não importa quem eu sou, não importa que cargo eu tenho, não importa o que eu faço na minha vida, eu decido que eu não quero isso, porque eu quero servir. Ele foi reconhecido em figura humana, veio, ele se humilhou, o Criador se fez criação. Para quê? Para que ele fez tudo isso? Se tornando obediente até a morte, morte de cruz, entregando a vida dele para nos salvar. Ele deixou de ser Deus, se esvaziou, não fez conta de quem ele era, ainda assim deu a vida dele. Pensa numa pessoa que serviu com graça. Ninguém aqui, ninguém, porque está todo mundo vivo, né? Ninguém chegou ao ponto de servir alguém a ponto de dar a própria vida. Não é verdade? Cristo fez isso. Ele nos serviu de forma tão intensa, que ele decidiu entregar a própria vida dele por nós. Aleluia! Como isso é maravilhoso, queridos. E depois de tudo isso, depois que tudo isso aconteceu, veio uma recompensa. Qual foi a recompensa? Ele foi exaltado pelos homens, os homens reconheceram ele? Oh, Jesus, o Salvador! A recompensa dessa tamanha servidão veio dos homens? Veio de quem? Veio do próprio Deus. Porque no versículo 9 fala, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia, o nome de Jesus, queridos, é mais poderoso do que todo nome na face da terra. Tudo que tem um nome, queridos, doença tem um nome? Tem nome. Miséria tem nome? Tem nome. Tudo tem nome. O nome de Jesus está acima de tudo isso. É mais poderoso do que tudo isso. E sabe que ele conquistou isso servindo. Olha o poder que existe em servir, queridos. Olha o poder que existe em você ser servo, em você ter um coração de servo. Porque muitas vezes, queridos, a gente faz alguma coisa pensando no reconhecimento das pessoas. É o subconsciente da gente. Porque a nossa carne quer isso. A nossa carne quer, por exemplo, chegar aqui na igreja e limpar o chão da igreja e ficar esperando. Aí você olha, hoje que eu limpei o chão da igreja, o pastor não está aqui? Cadê o pastor? O pastor não viu que eu limpei? Ah, não acredito. Da próxima vez vou perguntar que dia que ele não vai vir no culto, senão não vou limpar, não. Sabe, queridos, pastor hoje mandou um abraço também para todos vocês, viu? Ele está confraternizando com a família dele lá em Campinas, está passando o final de ano lá com a família, tirando esse tempo muito importante, e pediu para deixar um abraço para vocês. Mas sabe, queridos, tudo que nós fazemos aqui, nós não fazemos porque o pastor está vendo. Nós não fazemos porque nós queremos que ele mande uma mensagem dando parabéns. Nós fazemos para ele. E mesmo quando a nossa carne ela quer ser vista, nós precisamos entender que a nossa atitude de servo é para com o Senhor e não para com os homens. Mesmo que aqui, queridos, ninguém reconheceu Jesus. Ninguém. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não quiseram nem saber dele, né? Resumindo, não quiseram nem saber de Cristo. Então, queridos, graças a Deus por isso, porque nós fomos alcançados, né? A palavra chegou até nós. Mas, sabe, nós não podemos fazer as coisas pensando no reconhecimento. Se você quer saber como que você vai ser promovido, a porta da promoção na sua vida é um coração de servo. E eu estou falando isso em todos os sentidos, queridos. Não só no ministério, não só na igreja, mas também na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Se você quer ser promovido, tenha um coração de servo. As mulheres aqui de plantão. Quem que não fica feliz quando o marido lava uma louça sem você pedir? Céu na terra, né, gente? E quando você sai e deixa a casa naquela bagunça e você chega e sente o cheirinho de limpeza? O reconhecimento que vem depois, né? Céu na terra. E sabe, queridos, o homem é promovido porque ele teve uma atitude de servo no casamento, amém? Queridos, no teu trabalho é a mesma coisa. Se você tem um coração de servo, quando o seu empregador, você trabalha como empregado, seu empregador vê que você está tendo uma atitude de servo, em quem ele vai confiar? Em quem está servindo. Então, nós precisamos constantemente ter essas atitudes, né? Caiu na nossa mão, queridos, está dentro da sua condição de fazer? Faça. Não fique escolhendo o que você vai fazer. Ah, isso não compete ao meu cargo, não vou fazer.
Não, isso não é da minha patente, não vou fazer. Ah, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou doutor, tenho PhD, tenho doutorado. Jamais eu vou pegar uma vassoura para lavar a fachada de uma igreja. Queridos, Jesus tinha muito mais do que PhD, doutorado, mestrado. Jesus tinha muito mais que tudo isso. E ele decidiu ser servo. Eu até coloquei essa imagem. Vocês lembram dessa passagem onde Jesus ele se humilhou, lavou os pés dos discípulos? Numa atitude de servidão. E eu imagino que os pés dos discípulos não deveria ser um pé de moça, né, gente? Porque eles andavam descalços, andavam com sandálias, eles não tinham carro, né? Eles só andavam na poeira, não tinha asfalto naquela época, amém? Então, imagina que pé mais maravilhoso que Jesus teve que lavar, né? E ele lavou. Isso foi uma atitude de honra com aqueles que ele servia. Então, se você quer ser grande, comece servindo. Amém? Uma segunda pergunta que eu quero deixar para você. Aí, ó, tem até o nosso pastor aí. Por que eu estou aqui? Já parou para pensar? Por que você está aqui? Aqui mesmo, na Igreja Verbo da Vida de Pouso Alegre. Por que você está aqui? Queridos, eu estava pensando nesses dias, né? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele é recriado. E nós passamos a ser uma nova criatura, né? Então, por que Deus não pegou a gente como nova criatura, sem pecado, limpo, né, enquanto a gente estava ali perfeito, acabou de nascer de novo? Por que Ele já não levou a gente para a glória? Por que a gente já não aceita Jesus, já não é arrebatado na mesma hora? Já parou para pensar nisso? Não seria tão mais prático? Aceitou Jesus, pum, subiu. Seria prático isso? Por que a gente não foi levado direto? O que a gente ainda está fazendo aqui? Já parou para pensar nisso? Na pandemia, queridos, quanta gente se foi nesse ano de 2021, que às vezes até a gente mesmo conhecia. Se a gente não conhecia, a gente viu no noticiário, né? Quanta gente se foi? Por que eles se foram e nós estamos aqui? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê, queridos? Tem alguma coisa que só eu e você podemos fazer. Nós estamos aqui com um propósito. E nós não podemos mais viver a nossa vida como se a gente estivesse aqui só para acordar, trabalhar, comer e dormir. Nós não podemos mais viver a nossa vida dessa forma, queridos. Quanta gente não está mais aqui? Quantos propósitos estão enterrados ali naquele cemitério? Quantos dons estão ali? E hoje nós temos o privilégio de estar aqui. Então nós não podemos negligenciar aquilo que foi colocado dentro de nós. Se você, queridos, ainda não sabe o propósito da sua vida, por que você nasceu, está na hora de começar a buscar em Deus e colocar em prática. Nós temos um dom, nós temos um propósito. Ninguém foi jogado aqui na terra. Se você está aqui, tem um motivo. E você precisa descobrir esse motivo e começar a fazer o que Cristo deixou para você fazer. Nós não temos tempo para perder, não, queridos. Tem um trabalho para ser feito. Deus está contando com você. Por isso você está aqui. Ele conta com você. Tem uma parte que só você pode fazer. Ninguém pode fazer a tua parte. Aleluia. E sabe, queridos, independente do nível de maturidade que você está, se você acabou de nascer de novo, se você recebeu a Jesus hoje, vamos dizer que você ainda não conhece Jesus, e que hoje, no final do culto, você vai decidir retornar para Cristo, você vai levantar a sua mão e você vai dizer: Senhor, eu te recebo como o único e suficiente Senhor da minha vida. Você nasceu de novo, passou a ser uma nova criatura em Cristo. Mesmo que você tenha nascido de novo, ou mesmo que faz 60 anos que você está dentro de uma igreja, queridos, existe um propósito para Deus executar através de nós. Independente de você ter conhecido a igreja há pouco tempo, independente de ter conhecido há muito tempo, tem alguma coisa para você fazer. E você precisa fazer. Você não pode mais negligenciar isso. Amém, queridos? Mais uma pergunta para você. Quem te trouxe para cá? Por que você chegou aqui? Por que você decidiu vir para a Igreja Verbo da Vida de Pouso Alegre? Eu estou vendo muitos olhinhos sorrindo. Com a máscara a gente vê muitos olhinhos sorrindo. Como eu estou com o microfone na mão, eu vou falar, né?
Então, você vai falar depois. Sabe, queridos, eu quero convidar você a, no final desse culto hoje, você não tem costume de conversar com uma pessoa. Vai lá, conversa com uma pessoa que você tem pouco costume e faz essa pergunta para ela. O que te trouxe para a Igreja Verbo da Vida de Pouso Alegre? Por que você veio? Como foi que você conheceu? Como você chegou aqui? Eu vou contar para vocês um pouquinho, queridos, de como eu cheguei aqui. Como foi que Deus me trouxe aqui. Há muitos anos, né, eu estava procurando uma igreja para visitar. E quem veio comigo foi meu marido, que está ali no fundo. Quem conhece, levanta a mão assim, para todo mundo conhecer. Gente, ele fica lá no fundo, gente. Porque ele chega no horário, no horário da palavra e vai embora a hora que termina, por conta do trabalho noturno, queridos. Mas é meu marido, está ali. E eu vim com meu marido, com o Rodrigo e a Rosana, que hoje não estão aqui hoje. Mas nós queríamos procurar uma igreja para a gente visitar, para conhecer e tal. E aí a Rosana soube de uma amiga dela, chamada Sâmia, que era do Verbo da Vida, e que tinha convidado ela há muitos anos para conhecer o Verbo da Vida em Pouso Alegre. Aí a Rosana me falou, vamos, Aline? Eu falei, vamos conhecer. Quando a gente chegou na porta da igreja, estava fechada. A igreja não era lá mais, tinha uma placa de aluga-se. E aí passou um certo tempo, e aí a Rosana entrou em contato de novo com a amiga dela, e a amiga dela passou o telefone do pastor Fabiano. E aí a gente ligou para o pastor Fabiano, quem atendeu foi a Cris, e ela ficou muito contente com aquela alegria que só a Cris tem, né? Aquela empolgação que é própria da Cris. E ela convidou a gente, passou o endereço, falou para a gente aonde era, com uma alegria. A gente imaginou que ia chegar lá e achar uma igreja de 200 membros, gigantesca, né? Aquela coisa, porque com a empolgação que a Cris atendeu a gente no telefone, vocês não têm noção. E aí a gente foi, né? Aí pusemos no GPS e paramos na porta da igreja. A gente para no endereço, a gente olha, não, esse GPS está com problema, porque não tem igreja aqui. É um bairro residencial, cadê a igreja? Aí a gente olha, queridos, a igreja era numa casa. A casa do pastor Gilberto. E o culto era na sala de estar do pastor Gilberto. E aí a gente ficou assim agora, entra ou não entra? E aí, naquela, né, eu olhava para a Rosana olhava para mim, a gente com medo de onde a gente estava se enfiando, né, porque nem placa não tinha. E aí, quando vê, a irmã Nicinha com o irmão Jerônimo, que não estão aqui hoje, né, estavam lá na porta da igreja, servindo no diaconato, e a irmã Nicinha, para quem conhece ela, né, com aquele sorriso todo simpático dela, ela só apontou a carinha assim e fez assim, ó. Falei, pronto, o diaconato já viu a gente. Agora não tem para onde fugir. Aí foi a Nicinha e o Jerônimo buscar a gente lá no carro. Queridos, quando a gente entrou naquela igreja, não tinha nem 10 pessoas ali. Mas tinha uma unção. Uma unção. O pastor Michael tocando o violãozinho dele. Sabe aquela sensação de quando você fica muito tempo longe da sua casa, aí você está chegando na sua cidade, você sente, ai, cheguei. Cheguei no meu lugar. Foi essa sensação, queridos. Quando a gente chegou, eu falei, eu estou onde Deus me chamou para estar. Mesmo ali, não sendo do jeito que eu imaginei naquela época, existia uma visão. Aleluia. E quando a gente chegou, o pastor Fabiano olhou para a gente e disse, nós estávamos orando por pessoas como vocês chegando aqui. E sabe, queridos, foi a confirmação, como eu cresci desses anos que eu cheguei aqui. E nós precisamos pensar, o que nós estamos fazendo aqui? Por que o Senhor nos trouxe aqui na Igreja Verbo da Vida de Pouso Alegre? Eu tenho certeza que vai ter muitos testemunhos aqui, muito mais lindos do que o meu. Eu conheço muitos mesmo, conheço testemunhos de pessoas que passou na rua, foi impactada pelo louvor e resolveu entrar. Conheço muitos, queridos, por isso eu estou falando para você, no final do culto, tire um tempinho, converse com as pessoas. Você vai ser muito enriquecido. Você vai ter um segundo culto depois do culto. Vai ser muito bom. E sabe, nós temos que pensar nisso. O que Deus quer que você faça aqui nesse lugar? Por que você veio aqui? Eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui com a história que você tem, para você só ficar assistindo o culto dia de domingo e dia de quinta. Eu tenho certeza, queridos, porque nós nascemos com um propósito. Nós não podemos mais, sabe, andar alheio às coisas de Deus. Andar assim como se as coisas de Deus
não fosse nada, mais preocupado com o natural, mais preocupado com o que a gente está comendo, com o que a gente está vestindo, com o nosso trabalho, com as crianças, com o marido, com filhos. Não, a gente tem que andar pensando nas coisas do Senhor, aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Nós precisamos ter urgente a consciência de que o sobrenatural é mais real do que o natural. E nós podemos não ter esse tempo todo, queridos. Não temos mais tempo para perder, não. Não deixa a sua alma limitar você. Mas eu tenho isso para fazer. Mas eu tenho aquilo, mas eu tenho aquilo. Não. O que a palavra diz? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o quê? Pronto. Busca, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. Tudo que você precisa vai chegar. Depende do quê? Do seu coração. É o seu coração de servo. Amém? Não deixa as coisas naturais limitar você. Não deixa. Mas eu não consigo. Mas eu não posso. Não, você pode. Amém? Terceira pergunta. Para você anotar aí. Você sabia que você recebeu um dom? Sabia, porque a gente já falou aqui. Amém? O Espírito Santo, ele depositou dentro de mim e de você um dom para que nós possamos servir no corpo de Cristo. As coisas que Deus faz, ele não faz pensando no natural. Amém? Ele faz pensando no sobrenatural. Ele faz pensando nas coisas do reino. Então, você recebeu um dom. O problema, queridos, é que a igreja hoje, não fala nossa igreja, mas igreja, de contexto geral, todas as denominações, ela está muito igual criança, que fica assim, vai para a igreja, aí você olha a oração das pessoas, parece oração de criança. Como assim? Me dá, pai, me dá. Ô pai, me dá, eu preciso disso. Pai, me dá carro. Pai, me dá casa. Pai, me dá trabalho. Pai, me dá dinheiro. Tudo me dá, me dá, me dá, me dá. Gente, para criança, isso cabe, na verdade. Criança é assim mesmo. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança pequenininha, o meu pai, assim, a gente era de uma família muito pobre e não tinha assim, muitas condições financeiras. Mas toda vez que meu pai chegava em casa, ele trazia pelo menos uma bala de chita para mim no bolso. Ai, gente, está entregando a idade, que coisa feia. Mas a bala chita, pelo menos, vinha no bolso. Então, eu chegava, pai, o que você trouxe para mim? Era a primeira pergunta todo dia. Pai, o que você trouxe para mim? Ele sempre tinha alguma coisa para me dar. Mas hoje, queridos, eu sou uma mulher madura e eu não encontro mais meu pai para pedir para ele o que ele trouxe para mim hoje. Não cabe. Não cabe mais. Quando a maturidade chega, a nossa postura precisa mudar. Amém, queridos? Você vai até o seu pai porque você o ama. Não porque ele tem alguma coisa para dar para você. Eu vou até meu pai porque eu honro a vida dele, porque eu amo, eu quero estar perto dele. Eu me interesso nas coisas que ele se interessa, porque eu quero agradar o meu pai. Apesar de que ultimamente está meio difícil agradar o meu pai, porque ele é cruzeirense, sabe? Está meio complicado. Desculpa aí os cruzeirenses, mas está difícil, não tá, gente? Mas assim, né, eu não consigo agradar muito ele, porque eu sou atleticana, então nessa parte é um pouco complicado. Mas, sabe, a gente quer agradar o nosso paizinho em todas as coisas. Então, tem que ser assim com Deus. Ao invés de a gente chegar diante de Deus, me dá, me dá, me dá. Pai, o que eu posso fazer por você? No que você está interessado? O que você quer que eu faça por você? Eu quero ter relacionamento com você, papai. Aleluia, a gente tem que pensar nessas coisas. O que você está fazendo para Deus hoje? Reflita com você mesmo. Na sua vida hoje, o que você está fazendo para Deus? Para o reino de Deus. Nós precisamos pensar nessas coisas, queridos. E nós precisamos entender que Deus, Ele já falou com a gente aquilo que nós faríamos. Porque Deus, Ele não cria uma pessoa. E aí, com o passar dos anos, ele vai pensando, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Juninho, ele canta muito bem. Eu acho que eu vou pôr ele no louvor. Deus não faz isso, queridos. Enquanto Juninho nem existia ainda, ele já falou, vou criar uma pessoa para me auxiliar no louvor da Igreja Verbo da Vida de Pouso Alegre. Quem eu vou criar? Juninho. Criado para um propósito.
Você foi criado para alguma coisa. Deus não esperou você nascer para ver para que você dava. Você foi criado e depois você foi criado o seu propósito, depois você nasceu. Então, queridos, eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos agora, você vai lembrar de muitas coisas que Deus já disse que você faria na sua vida. Pensa aí, queridos. O que Deus já disse para você que você faria? Aleluia. O que Deus disse para você que você chegaria? Onde você chegaria? E sabe que muitas vezes a gente é tentado a pensar, mas eu? Parece que isso não dá para mim, não. É muito para mim. Eu não sei se eu vou conseguir chegar onde Deus me mostrou. Sabe, quando a gente faz isso, é a mesma coisa de estarmos chamando Deus de mentiroso. Porque Deus, ele é capaz de fazer até uma mula falar. Não é verdade? Quanto mais nós. Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, queridos, ele vai usar qualquer um. Amém? Aleluia. Mais convicção, queridos. Amém? Amém. Nós vamos ser usados, sim, pelo Senhor, queridos, para cumprir o propósito que Ele já designou no nosso coração. Você nasceu para um propósito. Tem um lugar aqui nessa igreja, Verbo da Vida, de Pouso Alegre, que é exclusivamente seu. É seu. E Ele está te esperando. Se você entrou por essa porta e você sabe que foi Deus que te trouxe aqui, Ele não te trouxe à toa, Ele te trouxe para fazer alguma coisa. Amém? Tem um lugar que é seu. Independente, queridos, do que você sabe fazer. Dom não é, por exemplo, só ministrar. Dom não é só você vir aqui na frente, pegar o microfone, ministrar, cantar, tocar um instrumento. Dom é dom. Tem gente que tem dom de cozinhar. E que dom maravilhoso, né, gente? Que cá entre nós. Quem tem dom de cozinha é maravilhoso. Querido, você tem o dom de cozinhar? Procura a Isabel. Vai cozinhar na cantina. Se você tem o dom, queridos, de limpar um banheiro como ninguém, queridos, não perca tempo, procura o Michel, vai para o diaconato. Se você tem o dom de mexer com mídia, com computador, com sonoplastia, olha o André lá atrás. Procura, queridos, o dom. Se você tem um dom, tem um lugar para você. E ninguém nasce sem dom. Amém? Mais uma pergunta para você. O que você está fazendo com o seu dom? Você já sabe qual que é o seu dom? O que você faz bem? Você cozinha bem, lava bem, passa bem? Você é um bom pedreiro, um bom encanador? Você é um bom profissional liberal? Você é um bom empresário? O que você faz bem? Descobriu o que você faz bem? Agora você pensa, o que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com o seu dom? Abre lá a Bíblia em 1 Pedro 4:7. Eu quero ler uns versículos com vocês. 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Queridos, é o que a gente está falando. Está chegando o fim, a gente não tem mais tempo para perder, não. Olha que até com as nossas orações a gente tem que ser criterioso. A gente não pode mais perder tempo. Nós não temos tempo para perder. Tempo é uma coisa que não volta atrás. Nós precisamos otimizar o nosso tempo. E acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, o amor é a chave de todas as coisas. E não é um amor de qualquer jeito, é um amor intenso. E depois que você está sendo criterioso, remindo o seu tempo, tendo um amor intenso, o que você faz? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Receba, queridos, confraternize com pessoas, converse com pessoas. Quando o culto acabar, não vá embora sem falar com alguém. Não espere alguém chegar até você para falar, chegue você em alguém. Confraternize, seja hospitaleiro, chama as pessoas para tomar um café com você. Queridos, nós precisamos estar unidos em amor nesse último tempo. Porque nós estamos aos 47 do segundo tempo, não tem mais tempo para perder.
Jesus pode voltar a qualquer momento, queridos. A qualquer momento. Se quando Pedro escreveu essa carta, ele já disse que a gente não tinha tempo para perder. Há 2000 anos atrás, imagina hoje. Você já parou para pensar nisso? Jesus pode voltar agora, enquanto a gente está realizando esse culto. E o que a gente fez com o dom que ele colocou na nossa mão? Usou só para a gente mesmo? Nós precisamos pensar nessas coisas, amém? Versículo 10 fala, servir uns aos outros, cada um. Diga comigo, cada um. Conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, queridos, aqui fala, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que já recebeu. Se ele fala cada um, quer dizer que todo mundo recebeu. Não é verdade? Não ficou ninguém sem dom. Aí você fala, não sei o que eu faço bem, acho que eu não faço nada bem. Você faz. Alguma coisa você faz e muito bem. Porque cada um já recebeu um dom. Amém? E, queridos, aqui fala que nós temos que ser despenseiros, né? Cadê a palavra? Qual versículo? Nós precisamos ser dispenseiros, né, queridos? Então, um dispenseiro, ele é o quê? Ele é um administrador. Então, nós recebemos esse dom e nós precisamos administrar esse dom que nós recebemos. Nós não podemos deixar ele da mesma forma. A gente tem que trabalhar o nosso dom, né? Então, você não está aqui para ficar ocupado com as suas próprias coisas, não. Com a sua própria alma, com as coisas que você pensa. Você está aqui para trabalhar o dom que você recebeu. Amém? Trabalha. Como dispenseiro, você já recebeu alguma coisa. E um mordomo, ele recebe algumas tarefas, mas as coisas que ele recebe para administrar, geralmente não, né? Sempre, nunca é dele. Não é verdade? Um mordomo administra as coisas do seu senhor. Então, ele está responsável por administrar as coisas do seu senhor. Queridos, esse dom que você recebeu não é seu. É dele. Você está cuidando para ele. E como você está cuidando desse dom? Como que você está cuidando do dom de Deus que está na sua vida? Você está fazendo ele multiplicar ou você está enterrando ele? Quando você chegar lá na glória e o Senhor falar para você, e aí, meu filhão, o que você fez com o presente que eu te dei? Com o dom? O que você vai falar para ele? Como você serviu com o dom que ele te deu? Queridos, nós precisamos pensar nessas coisas. José do Egito é um grande exemplo para nós no que diz respeito a essas coisas. José, ele tinha o dom de administrar, não é verdade? E a gente pode perceber isso, José sendo administrador durante toda a vida dele. E, queridos, quem é administrador, quem tem o dom de administrar aqui, sabe como funciona a cabeça do administrador, não é verdade? Eu sou administradora também, fiz faculdade de administração. E sabe, queridos, quando eu trabalhava à noite, tinha dias que eu tinha que deixar um caderninho na minha cabeceira da minha cama, porque eu acordava à noite cheia de ideias. A Paty, o Paulinho, sabe bem, né, como é que são as minhas ideias. Às vezes eu peço para o Paulinho fazer alguma coisa para mim de personalizado, eu encho o WhatsApp dele de ideia. Porque ideia não falta. E às vezes as ideias são no Natal, né, Tarsila? É nos feriados, a gente começa a disparar a mensagem, a gente nem pensa que dia que é, né? É as ideias, parece que vai brotando, e vem de uma forma assim sobrenatural. E com José do Egito, queridos, ele tinha esse dom de administrar. Por isso a gente vê, na infância dele, ele querendo administrar o trabalho dos irmãos. E os irmãos gostavam daquilo? Nem sempre as pessoas vão gostar quando você está usando o seu dom. Nem sempre você vai agradar as pessoas. Mas você vai agradar a Deus, porque você sabe que é o dom que Ele colocou na sua vida. Não se intimide, queridos, quando as pessoas não estiverem se agradando, quando você estiver exercendo o dom que você está fazendo. Lembre-se, é para Ele que você está fazendo.
Amém, queridos? Mas José, como ele viveu, né? Quando José ele foi vendido como escravo, ele continuou exercendo o dom que existia sobre a vida dele. Administrou a casa do Potifar, administrou a prisão, administrou o palácio do Egito nos tempos de fome. E como Deus usou José, não é verdade? Porque ele se dispôs a usar o dom que existia na vida dele. E ele tinha tudo para enterrar o dom. Se tem alguém que poderia falar, não, vou enterrar o meu dom, não vou usar mais, esse alguém é José. Porque motivo ele teve de sobra, né? Se você não conhece a história de José, queridos, leia, procure saber. Você vai ver como José tinha motivos para não usar o dom dele, mas mesmo assim, ele não se deixou parar e ele resolveu usar. E ele foi tremendamente usado por Deus quando ele estava dentro do chamado dele. E eu declaro que vai ser assim com você. Quando você entra dentro do seu chamado, as coisas acontecem. Aleluia! É Deus que promove. É Deus, queridos. A promoção vem do Senhor, viu? Aleluia! Aleluia! Você prospera mesmo sem perspectiva, sabe? As coisas acontecem, vai fluindo. É natural. É natural, quando você está usando o dom que Deus colocou na sua vida, é natural. Eu tenho certeza que quando José chegou na casa de Potifar, ele não estava falando, vou fazer um bom trabalho aqui para ele me promover e um dia eu ser administrador do Egito. José poderia pensar isso na situação que ele estava? Jamais, né? E, queridos, pense no que você é bom e use esse dom. Sabia que você pode usar o dom também para você lucrar? Eu, por exemplo, falo de mim, eu tenho o dom de ensinar. Usei o meu dom de ensinar há muito tempo para lucrar. Eu lucrei sim, gente, com o meu dom, dei aula, fui professora, recebi para fazer o que eu mais amo. Então, quando eu chegava na escola para ensinar, teve um dia que eu falei para o diretor, falei assim, Daniel, você não precisava nem me pagar, eu amo tanto fazer isso. Eu gosto tanto de ensinar, eu chego aqui, é como se eu estivesse no céu, ensinando. Por quê? Eu estava usando o meu dom e ainda ganhava dinheiro com isso, gente. O problema é quando a pessoa só quer usar o dom para isso, para ganhar dinheiro para si próprio. A gente precisa entender, queridos, que o dom foi depositado na minha e na sua vida para você fazer algo para o Senhor. Ele permite que você use o dom para você ganhar dinheiro, para você enriquecer, para você ser feliz no teu trabalho, ele permite. Mas ele entende que você precisa usar esse dom na obra do Senhor, para fazer aquilo que ele quer. Amém? E pense, queridos, que não existe um dom que seja menor do que o outro. Deixa isso bem firmado dentro de você. O meu dom não pode ser comparado com o dom do outro, porque nós precisamos, amém? Quando a gente fala assim sobre servir, né? Eu até lembro muito de uma amiga minha, eu vou citar uma amiga minha do antigo ministério, porque se eu for citar alguém aqui da igreja, depois vocês vão vir falar comigo, né? Por que citou fulano, não citou outro, né? Porque aqui nós também temos muitos, incontáveis bons exemplos. Mas eu me lembrei hoje, passei o dia todo lembrando da Marta. A Marta servia comigo no antigo ministério, sabe? E ela era uma senhora, vou contar um pouquinho da história da Marta para vocês. Ela era uma senhora que morava a mais ou menos uns 10 quilômetros, né, Lu? Uns 10 quilômetros da igreja que a gente ia. E ela é sozinha na vida, não tinha família, não se casou. E ela ia para a igreja, gente, de bicicleta. Ela não ia de ônibus, ela não tinha carro, ela ia de bicicleta. 10 quilômetros para ir, 10 para voltar. Independente do horário, ela ia de bicicleta. E ela chegava na igreja, sabe qual que era o dom dela, gente? Lavar o banheiro. Como a Marta lavava o banheiro. Na igreja tinha um banheiro. E ela lavava aquele banheiro a ponto do banheiro ficar brilhando. Você não via nem uma manchinha de mofo naquele banheiro, de tão brilhando que aquele banheiro ficava. Ela lavava como ninguém. E se a gente chegasse, Marta, posso te ajudar? Ela tocava a gente na vassoura. Ela era um sistema meio bruto, sabe? Ela tocava na vassoura mesmo. Esse banheiro foi o Senhor que me deu para lavar. Vou lavar esse banheiro, é minha função. E ela lavava. Vocês queriam ver a Martinha feliz? Foi quando o pastor decidiu ampliar os banheiros da igreja. Ele deu uns 6 ou 7 banheiros.
A gente achou, né? Agora a Marta precisa de ajuda. Ela, não preciso de ajuda, o banheiro foi o Senhor que me deu. Eu vou lavar esse banheiro. E ela lavava, queridos. Ela chegava mais cedo na igreja e deixava os banheiros brilhando para todo mundo chegar, usar banheiro limpo. E quando terminava o culto, tinha dias dela sair da igreja meia-noite para terminar de lavar os banheiros. E ela lavava tudo e ia embora de bicicleta, 10 quilômetros. Meia-noite. Quantas vezes, queridos, eu e o Luciano, às vezes, a gente saía daqui, né, da igreja, tarde, que ficava até mais tarde, e a gente passava a Martinha no caminho de bicicleta, indo embora para a casa dela, porque estava lavando os banheiros da igreja. E os dias que ela não ia no culto, que era muito raro, ela ia no outro dia na igreja para lavar o banheiro. Não deixava passar, porque era o prazer dela. Era o prazer. Ela não fazia porque alguém estava pedindo, ela não fazia porque alguém estava vendo, ela queria fazer aquilo. Era o prazer em servir. Queridos, como é lindo a gente ter esse prazer em fazer as coisas para o Senhor. E entender que enquanto a gente serve pessoas, nós estamos servindo a Deus. Martinha nunca pegou no microfone. Nunca falou em público. Muito pelo contrário, ela até ficava no fundo para não precisar nem cumprimentar as pessoas, de tanta vergonha que ela tinha. Mas o que ela fazia para o Senhor, gente, o coração daquela mulher, eu tenho certeza que o galardão dela vai ser muito grande. Aleluia. Nós precisamos levar o nosso dom a sério. Não existe dom maior do que o outro. Guarda isso no seu coração, queridos. Quinta pergunta. Você já descobriu como ativar o seu dom? Você sabe que você tem um dom, mas aí, como é que faz para você trabalhar esse dom, para você ativar ele? Queridos, são 4 passos que eu coloquei aqui para você ativar o seu dom. Eu quero que você repita comigo. Diga assim, primeiro passo, ore em línguas. Segundo passo, relacionamento com Deus. Vida de oração. Meditação na palavra. Aleluia, esse é o caminho das pedras. Faz isso, queridos, faz esses 4 passos. Se você ainda não ora em outras línguas e não foi batizado no Espírito Santo, no final, nos procure, que nós vamos orar e você vai ser batizado no Espírito Santo e vai falar em outras línguas. E você vai começar a praticar isso. Ore, queridos, tenha relacionamento com Ele, se importe com o Senhor, fale com Ele, medita na palavra, rumina essa palavra que você tem recebido. Só assim o dom vai ficar latente dentro de você. Se você sabe, queridos, quando eu descobri o meu dom de ensinar, eu ensinava um pouquinho, e ainda ensino bem pouquinho, tenho certeza que o Senhor tem lugares muito mais altos para me levar. Eu estou só no início do meu ministério, estou começando agora. Queridos, mas no começo dava dó de mim. Dava dó, não dava, Andressa? Dava dó. Eu mesma ficava com dó de mim quando eu começava a falar. Mas, queridos, a exposição da palavra traz crescimento. A meditação na palavra, queridos, oração em outras línguas. E quanto mais você se dedica, mais longe você vai chegar. Se dedica, você não tem nada a perder com isso, queridos. E eu tenho uma frase que eu até anotei aqui, que muitos ministros do nosso ministério falam, né, e que é a mais pura verdade. O que te põe em evidência são os seus bastidores. Aquilo que você faz, quando ninguém está vendo, é que vai te colocar em evidência. Não é aquilo que está todo mundo vendo. Pensa nisso, queridos. Davi trabalhou nos bastidores. Quando ele matou leão, matou urso, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Davi compôs a maioria dos seus salmos no campo, pastoreando as ovelhas, não é verdade? Quem estava vendo? Só as ovelhas. Deus estava vendo. Quando chegou o momento de levantar um rei, Deus olhou para Davi e viu nele um coração de servo. E decidiu levantar Davi por causa do coração dele, por causa dos bastidores dele. Ele foi levantado como rei de Israel. Queridos, você vai ser levantado por causa dos seus bastidores. Pessoas não precisam saber o que vocês estão fazendo. O Senhor sabe. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo, queridos. Seja guiado por Ele e sirva.
Sirva. Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho chamado para diaconato, não. Eu não tenho chamado para louvor. Eu não tenho chamado para departamento infantil. Não tenho chamado para nada disso. Queridos, Deus colocou um chamado na sua vida. Mas enquanto você ainda não foi levantado para fazer o que Ele te chamou para fazer, serve no que tem para fazer. Serviço tem, amém? Olha o pessoal da igreja falando amém. Quem falou amém bem forte, você pode procurar eles no final. Serviço tem, gente. Tem muito, muito serviço. Então, sirva naquilo que tem para fazer. Porque enquanto você faz, vai acontecer. Queridos, quantos anos eu dei aula no departamento infantil? Servi muito tempo. Pode perguntar para qualquer ministro do Ministério Verbo da Vida. Ei, onde você começou pregando a palavra? A pessoa vai te falar, comecei no DI. É verdade? Comecei pregando a palavra para os pequenos. Começou na onde? Comecei com jovens. Comecei na onde? Comecei no diaconato. Eu era responsável pelo estacionamento. Pergunta, queridos, para a maioria dos ministros, você vai ver que ninguém chegou na igreja e foi levantado para pregar. Todo mundo serviu no que tinha para fazer. Então, queridos, se Jesus, Ele decidiu fazer o que tinha para fazer, por que nós vamos ser diferentes? Por que Jesus fez o que tinha para fazer? Quando chegou no Getsemane, no momento em que estava próximo à cruz, Ele orou e Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Ou seja, Ele não estava assim tão afim de morrer na cruz. Senão Ele não teria feito essa oração, Mas Ele disse, Senhor, eu posso não estar tão afim de fazer isso, mas se você quer, eu vou fazer. E esse precisa ser o nosso coração, queridos. Esse tem que ser o nosso coração. Eu vou fazer aquilo que tem para ser feito. Amém? Aleluia. Mas você precisa também, queridos, querer fazer. Não é só fazer, nós precisamos querer. E fazer de todo o nosso coração. Porque só fazer por fazer também não resolve nada. Nós não podemos estar fazendo algo com o coração contrário. Porque alguém me falou para fazer. Não. Nós temos um exemplo na Bíblia disso, queridos, que é o rei Saul. O rei Saul, por exemplo, Deus falou para ele destruir os amalequitas. E Saul, ele não queria destruir os amalequitas. O que ele fez? Ele poupou o rei Agag e poupou o melhor daquela terra. Ele não quis. Ou seja, ele até foi fazer o que Deus mandou ele fazer, mas foi com o coração contrário. Falou assim, não vou fazer tudo desse jeito, não é bem assim, não. Foi preciso, queridos, Deus levantar outro para fazer o que Saul não fez. Quando você for servir, queridos, não deixe chegar nesse ponto de Deus ter que levantar outro para fazer aquilo que você não fez. Sirva de todo o seu coração. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer com o coração inteiro, porque assim o Senhor vai te honrar. Aleluia. Por onde você começa? Sexta pergunta, estou acabando, gente. Por onde você começa? Começa congregando. Começa considerando a unção. E deixa eu puxar a sardinha para o meu lado também. Começa fazendo discipulado, amém? Quem não fez discipulado ainda, queridos, começa. Porque ninguém vai receber algo para fazer sem antes ser capacitado para isso. Sempre que você for fazer alguma coisa, ninguém vai te jogar no fogo e falar, toma que o filho é seu. Você vai ser capacitado para você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque o Senhor que chama, Ele faz o quê? Aleluia. Você tem convicção disso? Que o mesmo Deus que te chamou é aquele que vai te capacitar? Aleluia. Então não tenha medo. Não tenha medo de servir. Não tenha medo de servir, queridos. Ouça a palavra, se exponha a palavra, se fortaleça. Venha aos cultos. Traga pessoas com você. Eu sei que às vezes a nossa carne não quer, queridos, mas nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos fazer isso. Amém? Aleluia. Quando você entende, eu anotei uma frase aqui. Quando você entende para quem você está fazendo, as suas vontades parecem insignificantes. Entenda para quem você está trabalhando.
Entenda quem você está servindo. Entenda que independente de reconhecimento, independente de qualquer coisa, é para Ele. E a sua coroa, o seu galardão está guardado. Aleluia, queridos, é tempo de alinhamento. É tempo de nós sairmos aqui do nosso círculo, do eu, minha vontade. É muito eu, muito eu. As pessoas lá fora, queridos, têm isso. E nas igrejas, no contexto geral, não falo da nossa igreja, queridos, porque nós somos uma bênção. Vocês são uma bênção. Vocês são um povo abençoado, um povo maravilhoso, queridos. Mas lá fora, nós vemos, queridos, pessoas que só olham para o próprio umbigo. Que não querem saber se a pessoa do lado está passando dificuldade, se a pessoa está passando por um momento difícil, só olha para o umbigo. Nós precisamos nos despertar, queridos, olhar para o lado e ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Amém? E o último ponto para a gente terminar. Eu tenho contagiado pessoas com a minha forma de servir? Porque lembra que não é só servir, é servir com o coração. E quando você serve com o coração, você contagia as pessoas. Não é assim mesmo? Contagia, as pessoas se sentem constrangidas de ficar perto de você e não fazer nada. Não é verdade? Você está fazendo, e aí a pessoa às vezes está parada, não quer fazer, mas você está tão animado que aí a pessoa fala, nossa, deixa eu fazer alguma coisa. De animação, eu lembro do meu marido e do Rodrigo lavando banheiro masculino, né? Eles lavavam, gente, era 2 tenor lá no banheiro. Vocês imaginam a cantoria que ficava naquele banheiro? Eu acho que as pessoas iam lá para ver se estava tudo bem. E a cantoria era muito bonita, sabe? Eles iam lá para ver o que estava acontecendo. Mas, sabe, você contagiar com a forma que você faz as coisas. A gente precisa fazer com alegria, sem peso, sabe? Sem ficar assim, nossa, mas isso é difícil. Ah, mas eu não estou conseguindo. Não, queridos, faz com alegria. Com leveza, sabe? A palavra de Deus, as coisas de Deus são assim, tem que ser leve na nossa vida. Tem uma pergunta, queridos, que eu sempre faço para o pastor. Quem está mais próximo do pastor Fabiano, né, o pessoal da liderança, vê como esse homem trabalha, não é verdade, gente? Como o pastor trabalha. E às vezes eu olho para o pastor e falo, pastor, como você dá conta? É muita coisa, como é que o senhor consegue? E a resposta que ele sempre me dá é, a graça. Existe uma graça para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E quando a graça está em operação na sua vida, queridos, você pode andar 10 quilômetros de bicicleta para ir, 10 para voltar. Você vai chegar aqui feliz e vai chegar na sua casa realizado. Aleluia! Você vai fazer com alegria, porque a graça te sustenta. A graça, queridos, faz tudo isso com a gente. A graça nos capacita. E nós precisamos aprender a depender da graça em tudo que a gente vai fazer. No nosso dia a dia, na nossa casa. Sabe, gente, esses dias estava conversando com a Tarsila, né? A gente chegou de viagem e a minha casa não estava do jeito que eu queria que tivesse, né? Porque o meu marido ele não foi... Tô brincando. Gente, mas a minha casa não estava do melhor jeito que toda dona de casa gosta de ver. Ela estava um pouquinho bagunçada, assim, sabe? Só um pouquinho. E aí, quando eu cheguei, eu fui orar e falei, Senhor, existe uma graça para dona de casa. Amém? Sabe aquela graça que vem, que você fala, Senhor, por onde eu começo? Eu cato os brinquedos, eu lavo a louça, eu tiro o lixo, eu lavo... Não, onde que eu começo? A graça vem sobre a nossa vida e nos mostra. E é tudo leve. Você faz com leveza, faz rápido, faz até sem se cansar. E faz, e no final do dia, querido, você está tão pilhado, você não consegue nem dormir. Porque a graça veio sobre a sua vida para fazer aquilo. Aleluia, tem que ser assim no nosso ministério, queridos. Essa graça ela é poderosa para produzir resultados em nós. E não é na sua força. Repita comigo, não é na minha força. É na força dele. Aleluia. Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento, queridos. Nós vamos orar. Falei que eu estava encerrando? Estava mesmo. Nós precisamos, queridos, fazer algumas coisas. E essas coisas envolvem honra.
Nós entendemos aqui hoje muitas coisas. Nós entendemos, queridos, que nós precisamos ter um coração de servo. Nós entendemos que nós chegamos aqui no Verbo da Vida de Pouso Alegre com um propósito, para alguma coisa. Nós entendemos que existe um dom, uma capacidade que é de Deus dentro de nós e que nós precisamos usar para aquilo que nós vamos fazer. E nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Não ficar mais parado, decidir, queridos, agir, decidir fazer alguma coisa, independente das circunstâncias, queridos. Nós precisamos ativar esse dom dentro de nós. Faça um propósito com o Senhor, feche os seus olhos, vamos orar.